bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma proposta babadeira. Um Smokey Eye colorido. Saí um pouco da zona de conforto do marrom. Na verdade, essa maquiagem foi construída com tons de marrons, mas a composição de um com o outro acabou deixando ele mais rosado. E eu gostei bastante do resultado, e vocês? O que você acha de aprender a fazer essa maquiagem? Eu preparei a pele toda com vocês, passo a passo, e esse olho maravilhoso. Vamos aprender? Junta seus pincéis, junta suas maquiagens e bora lá, bora aprender. Para isso eu estou com a minha pele limpa, já hidratada, mas eu vou reforçar a hidratação nos pontos de olheira, para que não resseque depois com o corretivo, né? Essa área merece uma dupla hidratação, enfim, merece uma boa hidratação. Se você tem a pele mais seca, você pode utilizar aquele da latinha azul. E se você tem a pele mista oleosa, utiliza esse que é excelente. Agora o Hidrafix da Desperoso. Vou fazer essa pele completa com vocês hoje. Tudo uma maquiagem completa, porque eu sei que vocês gostam. Em seguida eu vou vir com a base, eu vou misturar essas duas hoje. Essa aqui é rebocão e essa tem uma cobertura boa também. Porém, eu acho essa muito amarela, e essa daqui, que é a bege 3, ela é mais um fundo acinzentado, então ela dá uma quebrada no amarelo da Ruby Rose. Vou aplicar umas 2 a 3 gotinhas de diluidor para ela ficar um pouco mais fluida, não tão grossa, e as duas têm cobertura alta. E vou utilizar esse da Natália Capelo, que vocês encontram também no site dela, Nath Capelo. Vou fazer a aplicação com a esponjinha. Eu lavei ela ontem, ela não tá tão úmida assim. Para isso eu vou borrifar o Hidrafix, que eu gosto dela mais molhadinha. Com o diluidor ela fica mais fluida, sabe? Ela fica melhor de trabalhar, ainda mais que as duas têm, que nem eu comentei, elas têm cobertura alta, né? Esqueci de comentar da Berenice, da Bernadette e da outra fulana aqui que está participando do nosso vídeo hoje. Arrasto para o pescoço também, porque eu sou muito branquinha. E aí, você já é inscrito no meu canal? E aí, vai demorar muito para esse dedinho correr lá, não inscrever-se? Quero saber. Aplico na testa, dando batidinhas. Vou vir com um pincel escovinha assim, para dar acabamento nessas partes aqui, ó. Para que não fique um aspecto de máscara, fique até certo ponto tem base, até certo ponto não tem mais base. Dou acabamento. Nesse cantinho aqui é importante você espalhar bem a base para não ficar acúmulo de produto também. Olha como é importante a gente hidratar essa parte da olheira, porque a gente veio com bases que tem acabamento mate. Se aquela parte ali é mais fácil de ficar ressecada e você não hidrata, quando você passa a base com acabamento mate, ela resseca e fica um aspecto muito envelhecido. Dá um aspecto de pele mal cuidada, sabe? É bem importante essa hidratação. Em seguida vou vir com o corretivo, esse da Maquier, na cor caramelo, de alta cobertura. Borrifo, umedeço a esponjinha com o Hidrafix também e vou aplicando com batidinhas. Eu utilizo esse mais do meu tom pra ter cobertura, sabe? Pra camuflar a olheira. Depois eu venho com o de iluminação. Agora eu vou vir com o mais claro, esse da Mary Kay, Light Ivory. Vou deixar aqui no box de informações o nome. Ele é bem claro. Tô até testando ele, achei meio claro demais. Desço a esponjinha e vou espalhar esse corretivo. É a primeira vez que eu tô usando ele. Cobertura boa.
Acabamento bom também. Quando você aplica aquele bem claro, você pensa, nossa, vai ficar estranho. Mas daí, não, ele não fica. Olha, gente, gostei bastante do corretivo. Eu achei que ele ia ser, tipo, bem alta a cobertura, tipo, demais, assim. Mas não. Esse que ele vai se adaptando, não fica tão pesada a cobertura dele. Aplico o clarinho também no meu lábio superior, um pouquinho. Agora eu vou selar esse coletivo. Agora eu vou selar esse corretivo mais claro com o pozinho da Bitarro translúcido. Vou deixar opções de sites aqui no box de informações que vocês encontrem os produtos que eu tô usando. Aplico em excesso mesmo porque depois a gente vai varrer e vai sair tudo. Para mudar um pouco, hoje eu vou aplicar como iluminador as pérolas iluminadoras da Eudora com um pincelzinho da Dye Makeup, que vocês encontram no site dela também, dyemakeup.com.br. E esse trio da Mary Kay, dá umas batidinhas com o dedo assim, pegar pouco produto para dar uma acrescentada nesse iluminador. O contorno eu vou utilizar o número 05 da Vult, pó compacto, com um pincelzinho fofo, com as cerdas não tão grandes. Tiro o excesso. Deposito, inicio depositando, venho puxando em direção à minha boca. E vai esfumando já. Mesma coisa do outro lado, em direção à minha boca. Trago para essa parte superior também, esfumando. Só o restinho de produto que tá no meu pincel, não peguei mais produto para aplicar nessa partezinha lateral. Um pouquinho e aplico na minha testa, sempre seguindo aquela regrinha de se você tem 3 dedos, você contorna o topo, se você tem 2 dedos, você não precisa contornar. Agora eu vou contornar minha sobrancelha. Eu costumo utilizar o duo de sobrancelhas da Contenho Grama, mas hoje vou mudar e vou utilizar esse quarteto da Ruby Rose. Eu pego um pouquinho desse marrom e um pouquinho desse mais escuro e tiro bastante o excesso. Venho com o pincel escovinha para tirar todo o base que possa ter ficado. Ou você pode utilizar um cotonete e ir limpando a tua sobrancelha também, dá certo. E vou começar a contornar ela. Pego na minha parte inferior, faço o primeiro tracinho. Esse quarteto da Ruby Rose é muito pigmentado, tem que ter bastante cuidado com ele. Do meio pro final. Aqui no início eu vou, como se eu estivesse penteando os fios, sabe? Eu vou esfumando eles ali porque eu não gosto dela muito marcada no início. Eu vou fazendo assim na vertical e esfumando, para que ela não fique tão escura, tão marcada. E tá pronto a nossa sobrancelha. Agora, vou selar todo esse trabalho até aqui, com o pozinho translúcido da Bitarra também, com um pincel fofão, pincelzão fofão. E vou polir toda essa minha pele e tirar aquele excesso que nós deixamos aqui para matificar a parte do corretivo. E matificar todo o resto do rosto também. Agora eu vou vir com o corretivo da Mary Kay que a gente utilizou para iluminar abaixo dos olhos, na minha pálpebra, como um potencializador de sombra. Aplico por todo o meu olho e não chego até muito perto da sobrancelha, porque ali a gente vai vir com o pincelzinho língua de gato e delimitar ela para desenhar bem certinho. O pincelzinho língua de gato, não sei se tá focando, tudo bom, meninas?
Delimito ela aqui, ó, respeitando o desenho dela. Volto com a esponjinha e dou acabamento nesse corretivo. Agora a gente vai começar a nossa sombra maravilhosa. E eu vou iniciar com esse quarteto da Dylos, com esse tomzinho aqui mais rosé, mais malva, assim. Com a nossa pele preparada, eu vou dar uma borrifada de Hidrafix para tirar todo o aspecto de pó ou de alguma marcação que possa ter. Vou começar esfumando esse meu côncavo. Trago para o canto interno. Como a transição tem que ficar bem bonita, a gente tem que caprichar nesse côncavo, que é ele que vai chamar a atenção depois que a gente aplicar a corzinha na pálpebra móvel. Então ele tem que estar bem bonito, bem esfumado, mais escurinho. Movimentos circulares de vai e vem, contínuos. Primeiro eu vou cuidar do meu côncavo para que ele fique bem bonito. Depois a gente vai prosseguindo com as outras cores. Com o nosso primeiro tom aplicado, a gente vai vir com o mais escuro agora para fazer uma transição bem bonita. Vou aplicar esse tomzinho aqui mais quente como o meu segundo tom dessa paleta maravilhosa, estreando ela aqui também, porque eu nunca usei ela. Vou aplicar esse segundo tom delimitando o côncavo somente, não vou ultrapassar esse primeiro tom de rosa. Com um pincelzinho maior, esse da Dye Makeup, o 135, eu vou voltar com o nosso primeiro tom e dar acabamento nas bordinhas. Vou intensificar um pouco essa cor, essa segunda cor mais quente. Agora eu vou vir com um pincelzinho menor de esfumar, esse é o 132 WS da Dye Makeup. E vou dar acabamento nessas bordinhas. E para a pálpebra móvel, este batom da Mary Kay, que eu vou deixar o nome aqui no box de informações. E coloquei ele na minha mão e vou aplicar um pouquinho de diluidor para que ele fique mais fluido também, para a gente conseguir esfumar ele com um pincelzinho Xing Ling. Eu misturo ele vai ficar mais líquido do que ele já é. E assim eu vou vir e aplicar na pálpebra móvel. Eu vou aplicar na raiz dos cílios essa cor e não vou subir tanto porque a gente vai esfumar ela. Então a gente só vai subir ela com o pincel, melhor deixar ela assim. Vou vir com um pincelzinho mais preciso pra puxar ela pra cima. Eu literalmente puxo mesmo, ó. E vou espalhando essa cor. Se a sombra secar muito rápido, você vem com mais um pouquinho de diluidor nela, pra que ela esfume mais fácil. Agora eu vou vir com esse pincel aqui e vou depositar a sombra mais escura na nossa pálpebra móvel. Eu vou utilizar esse tom aqui mais fechado para dar contraste nessa corzinha que a gente já aplicou. Eu aplico depositando para que não caia nada de sujeira no nosso trabalho feito até aqui. Inclusive, eu vou fazer uma caminha com o pó translúcido na parte inferior dos olhos para, se cair alguma coisa, não estragar nosso trabalho. Vou utilizar esse pincelzinho menor de esfumar para fazer a nossa transição ali e o côncavo.
sem preguiça de esfumar, porque essa transição é muito importante. Vou voltar com o pincelzinho mais fofão, com o primeiro tom de rosa, tomzinho malva, e esfumar tudo. Vou acelerar um pouquinho do outro olho para não ficar tão longo esse vídeo. Na parte inferior, eu já vou vir com o nosso segundo tom, esse mais quente. Agora eu vou vir com um tom mais escuro, da pálpebra móvel, e contornar a raiz dos meus cílios. Com pincel sem produto, eu vou dar acabamento nessas duas cores. Como lápis na linha d'água, vou utilizar aquele corretivo da Maquiê. Gostei, hein? Gostei da ideia. Uau, gostei. Máscara de cílios, os fios do meio pra cima, os de dentro para dentro e os de fora pro lado de fora. Máscara de cílios que eu tô utilizando é da Eudora, o alongamento perfeito. Vou aplicar os cílios postiço e já volto com ele pronto. Esse vocês vão aprender no próximo vídeo. Voltei com os cílios aplicados. O batom eu vou fazer a aplicação com vocês e vou misturar esses dois, o que a gente utilizou na pálpebra e o batom Jessie da Bruna Tavares. Esse é Mary Kay. Todos os produtos usados hoje eu vou deixar no box de informações para vocês e vou deixar alguns sites para vocês comprarem os produtos. Vou utilizar esse rosa mais de contorno assim da boca e esse aqui na parte central do lábio. O resultado da nossa maquiagem de hoje foi este, eu espero muito que vocês tenham gostado. A lista de produtos vai ficar aqui no box de informações. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta bastante para eu trazer outras propostas assim e me incentivar a sempre estar trazendo conteúdo novo para vocês. Compartilha com as tuas amigas, com os teus amigos. Um super beijo, não desgruda e até a próxima. Tchau, tchau!